Então, pessoal, estamos aqui com mais outro vídeo sobre relações ecológicas. Belezinha? Então, sem enrolação, bora resolver. Em Campos Limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros, com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados. Então, os cupinzeiros podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume. Em larvas de uma espécie de vagalume. Então, esse fenômeno da bioluminescência acontece devido às larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem dos ovos, cavam buracos no cupinzeiro, onde passam a viver. Belezinha. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos. Opa! As larvas da espécie de vagalume atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Ou seja, pessoal, a relação ecológica que o texto está querendo nos dizer é uma relação que é positiva para uma espécie e negativa para outra espécie. As larvas atraem insetos alados, ou seja, as larvas se alimentam desses insetos. Então, os insetos, eles vão ser prejudicados, que é indicado pelo sinal negativo. Tudo bem? Há prejuízo para a população desses insetos, porque os insetos vão ser alimentos das larvas da espécie de vagalume. Tudo bem? Então, as larvas da espécie de vagalume vão sair beneficiadas. Então, é positivo para elas. Belezinha? Então, é uma relação que é positiva para uma espécie e negativa para outra espécie. E é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Vou até colocar aqui, ó. É uma relação interespecífica. O que é uma relação interespecífica? É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. É o que o texto está dizendo para nós. Beleza? Vamos ler o comando da questão. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece-se uma relação ecológica de predação. Opa, gabarito letra A. Já. É isso mesmo, gabarito letra A. As larvas do vagalume estão se alimentando dos insetos alados, pessoal. Está matando os insetos. Estão se alimentando dos insetos. Beleza? Então, predação é uma interação positiva, ou seja, benéfica para uma espécie, e negativa para outra espécie, ou seja, essa outra espécie sofre prejuízo. Então, predação é uma interação que envolve predador e presa. Nesse caso, as larvas do vagalume são os predadores e os insetos alados são as presas. Belezinha? Outro exemplo de predação, pessoal, já coloquei até imagem para vocês. Entre o leão e a zebra há uma relação ecológica de predação, né? O leão está se alimentando da presa. E predação é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Tudo bem? Letra B, temos o inquilinismo. Inquilinismo lembra de inquilino, né? Uma espécie que vai morar em outra.
basicamente, né. Então a relação entre indivíduos de espécies diferentes também, tá bom? Uma relação interespecífica. É uma interação positiva para uma espécie e neutra para outra espécie. É uma espécie positiva e neutra para outra, que envolve a espécie beneficiada e a outra tanto faz. Porque, pessoal, a espécie beneficiada geralmente ela vai buscar proteção ou abrigo em outra espécie. Um exemplo interessante é entre o pepino do mar e a Fiarasfer, né? Fiarasfer, essa espécie de peixe, né? Esse bicho aqui, ó, que tá saindo do pepino do mar, ó. Tá vendo? Tá vendo esse bicho aqui? Fiarasfer. Tá dentro do pepino do mar. Ele tá saindo, né? Ou seja, ele tá utilizando o pepino do mar como abrigo, como proteção, né? Então, para o pepino, tanto faz esse bicho morar aqui ou não, né? Não vai afetar em nada na vida dele. Então, não vai ser nem benéfica e nem vai haver prejuízo para o pepino do mar. Então, vai ser indiferente. Agora, para esse bichinho aqui, ó, vai ser benéfico, porque ele está morando no pepino do mar, ele está ganhando proteção, ele está ganhando abrigo, beleza? Então, é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Letra C, mutualismo. É uma interação positiva para os dois lados, né? Mutualismo. Também é entre indivíduos de espécies diferentes. Ó, é uma interação positiva para os dois lados que beneficia indivíduos de ambas as espécies participantes. E geralmente, pessoal, é de caráter obrigatório, né? Caráter obrigatório. Elas precisam viver umas com as outras, né? As espécies participantes dependem uma das outras, né, para sobreviverem, né? Então, geralmente é de caráter obrigatório. Na protocooperação, as espécies podem viver em caráter facultativo, ou seja, não é dependente, não é obrigatório. Então, elas podem viver separadas, beleza? Temos aqui o parasitismo, né, que é uma interação positiva para um lado e negativa para outra, certo? Envolve parasito e hospedeiro. Um exemplo é da lombriga no intestino do ser humano, né? A lombriga tirando os nutrientes do ser humano e por aí vai, beleza? É uma relação negativa para o ser humano, concorda comigo, porque está perdendo nutriente, e é positiva para o parasita, que está ganhando nutriente. Diferente da predação, no parasitismo, o próprio parasita não mata o seu hospedeiro. Geralmente, ele mantém o hospedeiro vivo, beleza? Na predação, geralmente o predador mata a sua presa. Essa é a diferença entre predação e parasitismo, belezinha? Aqui, ó, lombriga e ser humano, tá bom? O exemplo da letra D. A competição pode ser tanto entre indivíduos da mesma espécie, como também indivíduos de espécies diferentes, belezinha? Ela pode ser intra ou inter específica, beleza? Mas é uma interação negativa, sempre para os dois lados. Envolve competição por recurso, envolve competição por abrigo, envolve competição por hábitat, beleza? Então, competição tem a ver com competir por algo, beleza? Então, é sempre negativo para os dois lados, tá bom? Por isso que não pode ser letra I, belezinha? Aqui um exemplo da competição entre lobos, né? Na letra C, mutualismo, temos o exemplo aqui dos líquens, né? Uma associação obrigatória entre fungos e algas. E é isso, pessoal. Gabarito, letra A. Predação, uma interação positiva para um lado e negativa para outra. Certinho? É uma interação que envolve predador e presa. Então, pessoal, para resumir, predação envolve predador e presa. Belezinha? É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes que envolve predador matando a sua presa. Beleza? Se alimentando da sua presa. Ok? Inquilinismo envolve uma espécie beneficiada e a outra tanto faz. Beleza? Mutualismo envolve uma interação positiva para os dois lados, né? Geralmente é de caráter obrigatório, né? Ou seja, as duas espécies elas têm que viver juntas, tranquilo. E parasitismo, diferente de predação, o parasitismo tem o hospedeiro e também tem o parasita. O parasita vai tirando as energias, os nutrientes do hospedeiro.
Belezinha? Então, o parasita não mata seu hospedeiro. Não é interessante o parasita matar o seu hospedeiro. Beleza? Essa é a diferença de parasitismo para predação. Tranquilo? E competição pode ser tanto intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, e também pode ser competição interespecífica, ou seja, competição entre indivíduos de espécies diferentes. Belezinha? Eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!